Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista lá este vídeo até o final. No coração da cozinha, no chão, entre o fogão e a mesa de jantar, sob uma viga caída e parte de um armário, um corpo foi encontrado. A mulher estava deitada de bruços, inconsciente, com o braço direito torcido e o estômago visivelmente inchado. Uma autópsia confirmou o terrível. Melissa havia morrido antes do incêndio. Nenhum produto de combustão foi encontrado em seus pulmões. Nenhuma fuligem ou traços de monóxido de carbono. Ela não respirava no momento do incêndio. A causa da morte foi traumatismo crânioencefálico. Uma pancada forte e contundente na parte de trás da cabeça. Além disso, escoriações foram encontradas em seu pescoço, indicando possível estrangulamento ou imobilização. Os utensílios domésticos permaneceram intactos, descartando o roubo como motivo. O smartphone de Melissa, que sobreviveu milagrosamente ao incêndio, tornou-se uma fonte importante de informações. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. À primeira vista, a vida de Melissa LaMeche se assemelhava a centenas de outros destinos em uma pequena cidade americana. Mas ao olhar de perto, fica claro. Ela era especial. Não uma daquelas pessoas que anunciam sua presença em voz alta, mas uma daquelas cuja presença é sentida imediatamente, de forma silenciosa, confiante, como o ritmo das batidas do coração em uma ambulância. Nascida em 1993 em Illinois, Melissa cresceu na cidade de Mount Morris, uma cidade tranquila onde os vizinhos se conhecem pelo nome e as portas das casas muitas vezes ficam destrancadas. Sua infância foi passada em uma atmosfera de conforto e estabilidade, onde o foco principal era cuidar dos outros. Desde cedo, Melissa demonstrava qualidades que mais tarde se tornariam seu credo profissional. Empatia, resistência, a capacidade de permanecer calma em situações estressantes. Ela era a mais velha de duas irmãs e desde cedo assumiu o papel de protetora. Não porque as circunstâncias exigissem, mas porque isso estava em sua natureza. Os professores a chamavam de pequena adulta. Os colegas confiavam a ela seus segredos, e os vizinhos notavam que a menina tinha olhos de adulta. Melissa não corria atrás de popularidade, mas atraía pessoas com sua sinceridade e força interior. A decisão de ligar sua vida à medicina não veio imediatamente, mas as inclinações apareceram cedo. Uma vez, na 8ª série, sua irmã mais nova se machucou no parquinho da escola. Enquanto os adultos estavam confusos, Melissa avaliou imediatamente a situação, improvisou uma tala com um galho e um lenço e segurou calmamente a mão da irmã até a ambulância chegar. Foi quando a primeira frase da enfermeira da escola soou: "Você nasceu para ser paramédica." Esse pensamento ficou gravado fundo. Após se formar no ensino médio, Melissa entrou em uma faculdade local, onde estudou atendimento pré-hospitalar. Estudar era fácil para ela, mas ela não relaxava. Sabia que em sua profissão, erros custavam caro. Diferente de muitos estudantes, para quem passar em um exame era motivo de festa, para ela era apenas mais um passo em direção ao objetivo. Junto com os estudos, ela trabalhava meio período como atendente de hospital e voluntária no serviço de resposta a emergências. Os colegas lembravam. Melissa nunca reclamava de cansaço, mesmo depois de turnos noturnos. Pelo contrário, parecia que era nesses momentos que ela se sentia mais viva. Seus olhos brilhavam quando falava sobre seu trabalho. Todo dia é uma chance de ajudar alguém. Isso não é o mais importante? Quando Melissa completou 25 anos, ela já tinha 5 anos de experiência em medicina de emergência. Salvou pessoas em acidentes de carro, ajudou a trazer bebês ao mundo dentro de uma ambulância, prestou os primeiros socorros a vítimas de violência doméstica, atendeu chamados em que a situação mudava a cada minuto. Teve que trabalhar em diferentes condições, no frio, no calor, em meio ao barulho das sirenes e sob pressão do tempo. E todas as vezes, Melissa demonstrava um profissionalismo que até mesmo seus colegas mais experientes podiam admirar. Sua serenidade, capacidade de tomar decisões sem pânico e bondade inata a tornavam indispensável para a equipe. As pessoas que ela salvava muitas vezes a procuravam depois para agradecer pessoalmente, momentos que ela guardava com carinho. Fora do trabalho, Melissa continuava sendo uma pessoa humilde e calorosa.
Adorava caminhadas por trilhas na floresta, amava cozinhar, especialmente culinária italiana, e sonhava em um dia viajar para a Toscana. Sempre havia flores frescas em sua casa, além de desenhos dos sobrinhos e fotos de colegas penduradas na geladeira. Ela vivia no ritmo do serviço, mas não esquecia da família. Chamava sua irmã Cassie de A Rocha e compartilhava tudo com ela: alegria, cansaço, pensamentos. Havia uma conexão especial entre elas. Mesmo à distância, Cassie podia sentir se algo estava errado com Melissa. Em 2020, uma nova etapa começou na vida de Melissa. Ela descobriu que estava grávida. Embora a gravidez não fosse planejada, a notícia não trouxe medo. Pelo contrário, ela a via como uma oportunidade. Não estava em um relacionamento estável, mas estava determinada a enfrentar a situação. Seus parentes lembram que naquela época ela literalmente irradiava felicidade. Já havia escolhido um nome para o futuro bebê. Falava sobre como decoraria o quarto, estudava literatura sobre maternidade. O trabalho estava ficando mais difícil, especialmente nas últimas semanas, mas ela continuava indo para os plantões sem pedir indulgências. Quando perguntavam se ela tinha medo de estar sozinha em tal situação, ela sorria e respondia: "Eu não estou sozinha. Eu tenho uma vida inteira dentro de mim, e estou pronta para isso." Mas por trás dessa harmonia externa, havia circunstâncias tensas. O pai do futuro filho, Matthew Plott, um homem com quem Melissa tinha um relacionamento difícil e instável, não compartilhava seu entusiasmo. Ele era bombeiro e paramédico como ela, e o romance deles começou por causa da profissão em comum. No entanto, com o tempo, Matthew começou a se distanciar. Apesar disso, Melissa não guardava rancor. Ela acreditava que conseguiria lidar sozinha, por si mesma e pela nova vida que carregava no ventre. Novembro de 2020 foi um mês de esperança e expectativa para ela. Estava se preparando para a licença maternidade, falando sobre seus planos para o Natal e esperando ansiosamente o momento de segurar seu bebê pela primeira vez. No dia 25 de novembro de 2020, do lado de fora das janelas do interior de Illinois, havia o frio cinzento típico do outono. Mas dentro da casa da rua West Schuyler, em Mount Morris, havia uma atmosfera quase festiva. Nesse dia, 2 dias antes do Dia de Ação de Graças, Melissa Lameche planejava comemorar a noite com seus entes queridos. Seu pai estava viajando a trabalho e ela estava sozinha em casa para preparar comida, separar presentes e descansar um pouco, na expectativa de que em apenas 24 horas poderia ver seu bebê pela primeira vez. Sua bolsa com coisas para o hospital já estava perto da porta. Estava tudo pronto: documentos, roupas do bebê, até mesmo uma lista de contatos em caso de chamada de emergência para a parteira. Vizinhos depois lembraram que ela parecia calma naquela noite. Um deles, ao passar de carro, anotou na janela da cozinha. Ela estava de pé diante do fogão, mexendo algo, com uma das mãos apoiada na barriga. Melissa estava nas últimas semanas de gravidez, mas não se permitia ficar parada. Nem o cansaço nem o peso a impediam de viver plenamente. Ela enviou uma mensagem de voz para sua irmã, na qual ria ao tentar assar uma torta usando a receita da avó. Embora, acho que salguei demais o recheio de novo. As últimas mensagens de seu celular foram enviadas por volta das 18h50. Depois disso, silêncio. O que aconteceu entre 18h50 e 20h12 nunca foi totalmente conhecido por ninguém, exceto uma pessoa. E essa pessoa mais tarde se tornaria a figura central no caso criminal mais notório do condado de Ogle em décadas. Mas naquela época, ninguém poderia imaginar que a noite, que começou como um prelúdio para uma nova vida, se transformaria em um terrível final para duas. Às 20h12, uma chamada alarmante chegou ao serviço de emergência 911. Uma testemunha relatou fumaça espessa saindo da janela de uma casa na rua Schuyler, e as chamas estavam rapidamente se espalhando por todo o interior. A ligação foi breve, quase nervosa. Bombeiros do Corpo de Bombeiros Voluntários de Mount Morris chegaram ao local em poucos minutos. Entre eles estavam paramédicos, colegas de Melissa, que, é claro,
Ainda não sabiam quem exatamente estavam prestes a salvar. A cena no local era alarmante. A casa parecia relativamente intacta por fora, mas por dentro, um incêndio estava fora de controle. Parte da cozinha e do corredor já estavam em chamas, com fumaça espessa subindo até o teto. A porta da frente estava trancada. Os bombeiros a arrombaram para entrar. Um deles diria mais tarde em uma entrevista: "A princípio pensamos que não havia ninguém dentro. Parecia uma casa vazia, mas o fogo se espalhava rápido demais, de forma anormalmente rápida. Para um prédio daquele tipo e com aquelas condições climáticas, o fogo se espalhava rápido demais, como se alguém tivesse lhe dado uma vantagem." Um dos bombeiros, sem esperar que o fogo fosse contido, correu para dentro, em direção à cozinha. Foi lá que, de acordo com a avaliação inicial, estava o epicentro do incêndio. O chão estava carbonizado, o teto começava a desabar. Em certo momento, parecia que a operação de resgate se tornaria arriscada demais, mas ninguém estava disposto a recuar. Enquanto isso, parentes, vizinhos e transeuntes começaram a chegar ao local. Entre eles estava o pai de Melissa, que voltou para casa e encontrou as chamas e a rua bloqueada. Seu grito, ao perceber que a casa estava em chamas e que sua filha deveria estar dentro, foi ouvido por todos os presentes. Os bombeiros não podiam dizer nada. Havia pouca informação. A casa estava sendo consumida pelo fogo. As primeiras suspeitas surgiram ainda naquele momento. Por que justamente aquela casa? Por que à noite, na véspera de um feriado? Por que o fogo começou tão rapidamente? Às 21 horas, o incêndio foi controlado. A equipe de resgate começou a verificar o interior, cômodo por cômodo, com lanternas no espaço tomado pela fumaça. E então, bem no coração da cozinha, no chão entre o fogão e a mesa de jantar, debaixo de uma viga caída e parte do armário, eles descobriram um corpo. A mulher, inconsciente, estava deitada de bruços, com o braço direito torcido e a barriga visivelmente arredondada. O bebê poderia nascer a qualquer momento. Ficou claro ali mesmo. Era Melissa Lameche. Quase não havia som no cômodo, apenas o estalo das tábuas em brasa. Um dos socorristas, que conhecia pessoalmente Melissa, correu até ela, tentando encontrar sinais de vida. Tudo em vão. As medidas de ressuscitação começaram ali mesmo, mas já era tarde demais. A paramédica que havia salvado dezenas de outras pessoas não pôde ser salva. Os médicos registraram oficialmente a morte. Mais tarde, peritos forenses esclareceriam. Melissa morreu antes que o fogo consumisse o prédio. A notícia de sua morte se espalhou pelo condado em velocidade impressionante. Os serviços locais de ambulância e os corpos de bombeiros ficaram em choque. Melissa era uma das deles. Era conhecida, respeitada, valorizada. Sua gravidez era comentada como um milagre, uma notícia brilhante em tempos sombrios de pandemia e preocupações econômicas. Agora, tudo isso havia desaparecido de uma noite para a outra. Mas de que forma exatamente? Por quê? E o mais importante, quem poderia querer a morte de uma mulher que não fazia mal a ninguém? Essas eram as perguntas nas quais a investigação ainda precisava se concentrar. Mas mesmo naquelas primeiras horas, nas cinzas do incêndio, havia algo estranho. Detalhes demais não se encaixavam no quadro comum de um acidente. E logo a verdade viria à tona. Perturbadora, difícil e nada acidental. A partir do momento em que o corpo de Melissa Lameche foi descoberto, a atmosfera em torno do incidente mudou instantaneamente. A teoria inicial de acidente, um incêndio causado por fiação defeituosa ou equipamento de cozinha, durou apenas algumas horas. Na manhã de 26 de novembro, a equipe de investigação da Unidade de Incêndios Criminosos e Crimes do Condado de Ogle chegou ao local. As evidências encontradas nos restos queimados da casa não se encaixavam no cenário de um incêndio doméstico. E quanto mais os investigadores mergulhavam nos detalhes, mais claro ficava. Melissa não morreu no incêndio. O incêndio foi provocado para encobrir o que aconteceu com ela antes das chamas. O trabalho da equipe de investigação continuou praticamente sem pausa por várias semanas. A equipe de peritos começou examinando a cena. O fogo começou na cozinha, mas não na área dos eletrodomésticos, e sim mais próximo ao chão,
o que já levantava suspeitas. Os investigadores encontraram vestígios de uma substância com odor característico de gasolina. Mais tarde, uma análise laboratorial confirmaria que uma substância inflamável havia sido usada na casa. Isso significava apenas uma coisa: incêndio criminoso. Além disso, havia 2 focos de incêndio, um na cozinha, outro no quarto. Isso descartava a possibilidade de um fogo acidental. Vestígios de gasolina em diferentes cômodos confirmaram que alguém havia deliberadamente tentado destruir o máximo de evidências possível. Outro detalhe alarmante: a porta da frente estava trancada por dentro, mas a janela nos fundos da casa estava quebrada. Os investigadores presumiram imediatamente que o invasor havia deixado a casa por essa janela, quebrando-a de propósito para simular um resgate de emergência ou roubo. Mas as impressões digitais da moldura estavam borradas e não havia vestígios de sangue, o que indicava o uso de luvas. Isso acrescentava cálculo e premeditação ao quadro. O incêndio não foi resultado de pânico, mas de uma ação pré-planejada. O passo seguinte foi a autópsia. O exame patológico confirmou o terrível. Melissa morreu antes do incêndio. Não havia produtos de combustão em seus pulmões, nem fuligem, nem vestígios de monóxido de carbono. Ela não estava respirando quando o fogo começou. A causa da morte foi traumatismo craniano. Um forte golpe na parte de trás da cabeça com um objeto contundente. Além disso, foram encontradas escoriações no pescoço, indicando possível estrangulamento ou imobilização. Não havia sinais de estupro e os objetos da casa estavam intactos. O motivo de roubo foi descartado. Isso significava que restava apenas um cenário plausível: assassinato premeditado. O círculo de suspeitos começou a se formar rapidamente. Melissa era uma pessoa que não tinha inimigos. Sua reputação entre colegas e parentes era impecável. Ela não se envolvia em conflitos, não tinha dívidas, não estava em relacionamentos que pudessem ser chamados de tóxicos. Quase. Com uma ressalva: Matthew Plott, um ex-namorado, colega e, segundo seus familiares, o pai de seu futuro filho. Era o nome dele que surgia repetidamente nas conversas com amigos, parentes e colegas. E foi com ele que Melissa falou no dia anterior à tragédia. Além disso, ele estava na mesma região no momento do incêndio, e não o reportou, apesar de, segundo testemunhas, ter visto a fumaça. Os investigadores recorreram ao celular dela. O smartphone de Melissa, que milagrosamente sobreviveu ao fogo graças a uma capa grossa, tornou-se uma fonte-chave de informações. Ela fez sua última ligação às 19h06. A conversa durou 28 minutos. Com quem? Inicialmente não se sabia. O contato estava registrado sob o nome M. Operadoras estabeleceram que era o número de Matthew Plott. Depois vieram mensagens de texto. Conversei com minha irmã. Está tudo decidido. Você pode vir se quiser, mas ainda não é tarde. 40 minutos antes do incêndio começar. Depois, silêncio. Os investigadores interrogaram Matthew. Ele afirmou estar em casa no momento da tragédia, mas seu álibi caiu imediatamente. Quando analisaram o registro de entrada e saída da central de ambulâncias, descobriram que Plott havia alterado deliberadamente sua escala de plantão para o dia da tragédia. Uma coincidência próxima demais para ser casual. A localização de seu celular, graças ao GPS e aos dados da rede móvel, o colocava nas proximidades da casa do pai de Melissa entre 19h45 e 20h10. Ou seja, exatamente no momento em que, segundo os investigadores, ocorreu o assassinato e começou o incêndio. Quando perguntado diretamente se havia estado na casa dela, Matthew respondeu negativamente. Mas mais tarde, ao lhe mostrarem os dados de geolocalização, ele mudou seu depoimento. Eu passei de carro, mas desisti de entrar. Uma mentira óbvia. Um dos vizinhos disse ter visto um carro suspeito perto da casa pouco antes do incêndio, mas não deu importância. Mais tarde, isso se tornaria uma prova crítica. Os investigadores checaram as câmeras de vigilância dos vizinhos. Uma delas, instalada na casa do outro lado da rua, registrou uma caminhonete cinza entrando na rua às 19h48 e saindo às 20h11. O modelo e a placa coincidiam com o carro de Matthew.
Ele negou ter estacionado perto da casa, mas uma perícia estabeleceu que eram dele as marcas de pneus no chão úmido próximo à entrada. Além disso, suas botas, apreendidas durante a busca, continham micropartículas de cinzas e gasolina idênticas às usadas na casa. Mais uma prova se tornou decisiva. Em um dos galões encontrados no porão da casa, os investigadores encontraram uma impressão digital que não pertencia a Melissa. Foi feita uma comparação urgente com o banco de dados. Resultado: correspondência com Matthew Plott. Ele afirmou que nunca havia tocado nesses galões e que não esteve no porão da casa do pai de Melissa. Isso se revelou uma mentira. Além disso, luvas com fuligem e resíduos de gasolina foram encontradas em sua garagem. Dentro de uma delas havia suor, do qual foi extraído DNA. A correspondência com o perfil de Matthew foi inconfundível. Com cada dia que passava, a versão do assassinato, inicialmente assustadora em sua crueldade, transformava-se em um fato documentado. As provas formavam uma cadeia clara: ligação, chegada, assassinato, incêndio criminoso, fuga. O motivo, ao que parecia, era banal, mas vil. Matthew não queria se tornar pai. Segundo amigos de Melissa, ele repetidamente expressava insatisfação com a gravidez dela, pedia que fizesse um aborto, insinuava que isso iria complicar sua vida. E quando percebeu que não seria possível mudar a decisão de Melissa, resolveu se livrar do problema de forma radical. Ao examinar o disco rígido do computador do suspeito, foram encontradas pesquisas sobre os temas: como disfarçar um assassinato e como simular um incêndio. Um retrato psicológico elaborado por um analista criminal confirmou: Plott demonstrava sinais de comportamento passivo-agressivo, imaturidade emocional e medo de perder o controle. Ele via a gravidez como uma ameaça à sua própria estabilidade, especialmente no contexto de uma pandemia e da instabilidade no trabalho. Essencialmente, ele estava diante de uma escolha: aceitar a responsabilidade e se tornar pai, ou se livrar do que ele mesmo havia criado. Ele escolheu a segunda opção. No início de dezembro de 2020, o gabinete do promotor do condado de Ogle expediu um mandado de prisão contra Matthew Plott. Ele foi preso no mesmo dia, em casa. Não ofereceu resistência. Inicialmente, afirmou que não sabia de nada, mas sob a pressão das provas e na presença de um advogado, pediu para exercer seu direito de permanecer em silêncio. As acusações foram formalmente apresentadas: homicídio em primeiro grau, incêndio criminoso, destruição de provas e a morte negligente de uma criança não nascida. Ele não foi libertado sob fiança. A comunidade ficou em choque. A mídia local, inicialmente cautelosa em sua redação, agora escrevia abertamente: isso não é uma tragédia, mas um crime premeditado. Os colegas de Melissa, paramédicos, bombeiros, socorristas, organizaram uma cerimônia em sua memória, onde leram não apenas o nome de Melissa, mas também o de seu filho não nascido. Pessoas ficaram em pé com lanternas, algumas de uniforme, outras com brinquedos infantis. Todos entendiam: isso não foi apenas um ato de violência. Foi uma traição cometida por alguém de dentro da própria comunidade. Agora restava apenas esperar pelo julgamento. Na manhã de 3 de janeiro de 2021, o pequeno tribunal do condado de Ogle, geralmente silencioso e rotineiro, estava lotado até a capacidade máxima. Os bancos estavam preenchidos por repórteres, colegas da vítima, parentes, amigos e moradores preocupados. Eles tinham ido para ouvir como a lei avaliaria as ações de um homem cuja crueldade havia chocado até os investigadores mais experientes. No banco dos réus estava Matthew Plott, 37 anos, sem condenações anteriores, paramédico local, pai do filho não nascido de Melissa Lameche, acusado de assassinar uma mulher, incendiar e destruir provas. Nada restava do outrora confiante e carismático profissional. Diante do público estava um homem pálido, abatido, evitando contato visual e escondendo as mãos debaixo da mesa. O julgamento atraiu imediatamente maior atenção da mídia. Mas apesar da pressão pública, a juíza Joanne Mitchell estabeleceu o tom. Naquele tribunal, as emoções ficariam do lado de fora, apenas os fatos falariam. E havia fatos suficientes para cortar até o osso. O gabinete do promotor, representando a acusação,
construiu seu caso de forma metódica, passo a passo. O promotor-chefe, James Haller, começou estabelecendo um motivo que chamou de mesquinho, egoísta e absolutamente imperdoável: a recusa em aceitar a responsabilidade da paternidade. Na primeira audiência, a acusação foi lida: homicídio em primeiro grau, premeditado e cometido com crueldade particular, incêndio criminoso com intenção de ocultar um crime, destruição de provas físicas e negligência criminosa resultando na morte de uma criança em estágio avançado de gestação. Essas linhas soaram como mais do que uma tecnicalidade jurídica. Cada uma parecia um golpe contra o homem sentado do outro lado, que um dia se autodenominara amigo de Melissa. A acusação chamou testemunhas uma a uma. Os primeiros foram os bombeiros que chegaram à cena. Eles descreveram em detalhes as condições da casa, a velocidade com que o fogo se espalhou e a natureza antinatural das chamas. O patologista falou em seguida e confirmou que Melissa havia morrido antes do incêndio. O golpe na parte de trás da cabeça, as marcas de pressão no pescoço, tudo apontava para assassinato premeditado. O tribunal prendeu a respiração quando o especialista disse que a criança havia morrido depois da mãe, que ainda tinha batimentos cardíacos quando o fogo começou a consumir a cozinha. Foi um momento que a juíza permitiu que fosse vivido em silêncio. Não eram necessárias retóricas de advogados para sentir o peso do que estava acontecendo. A testemunha-chave foi um perito forense, que apresentou DNA, pegadas de sapato e impressões digitais. Ele apontou a correspondência entre as botas de Plot e as marcas na cena do crime. Confirmou a presença de seu DNA na luva encontrada perto dos galões queimados e a presença de sua impressão digital na alça de um dos recipientes. O júri ficou em silêncio, fazendo anotações. Cada passo, cada ação do réu estava agora exposto diante deles, como um raio-x. Em seguida, o gabinete do promotor apresentou os dados de geolocalização do telefone de Matthew. No dia do assassinato, seu celular estava a 60 metros da casa onde ocorreu o incêndio, exatamente na hora em que, segundo a investigação, o golpe fatal foi desferido. Seu advogado tentou contestar a precisão do GPS, mas os especialistas refutaram com confiança. O erro não ultrapassava 5 metros. E então, um vídeo de uma câmera de vigilância, no qual uma caminhonete cinza aparece na rua às 19 horas e 48 minutos e sai às 20 horas e 11 minutos. A placa coincidia com a do carro do réu. Todos os detalhes se encaixavam em um quadro que não deixava espaço para o acaso. A estratégia de defesa foi construída em torno do argumento de que as provas eram circunstanciais. O advogado afirmou que o réu não tinha motivo direto para o assassinato e insinuou que a pressão psicológica da família de Melissa poderia ter levado Matthew a um colapso emocional, mas não a um crime. Também foi apresentada uma versão de que o verdadeiro criminoso poderia ter usado as roupas e os pertences de Matthew para incriminá-lo. O tribunal recebeu esses argumentos com reserva, e a acusação de forma decisiva. Roupas podem ser usadas como substitutos, mas não mensagens, não impressões digitais, não material genético, não as palavras da própria Melissa, enviadas em suas últimas mensagens. Um dos pontos de virada do julgamento ocorreu quando as mensagens de texto entre Melissa e sua irmã foram lidas no tribunal. Nelas, ela escreveu diretamente: "Se ele gritar de novo hoje, eu vou embora para sempre. Mas espero que ele apenas entenda que eu não vou recuar." Essas palavras foram enviadas um dia antes da tragédia. No contexto de outras provas, elas soaram especialmente pesadas, como uma premonição de seu próprio destino. Perto do final da terceira semana de audiências, a acusação terminou de apresentar seu caso. A palavra passou para a defesa. Matthew Plot recusou-se a testemunhar, usando seu direito de permanecer em silêncio. Essa decisão causou tensão no tribunal. Segundo analistas, foi esse gesto, a recusa em falar, nem sequer uma tentativa de explicar, que se tornou o ponto final para muitos jurados. Os discursos dos familiares da vítima deixaram uma impressão indelével. A irmã de Melissa mal conteve as lágrimas ao descrever o quão bondosa, paciente e forte sua irmã era. Seu pai falou roucamente, brevemente, sem ênfase. "Ele tirou não só minha filha de mim, mas também meu neto. Isso não é apenas morte. Isso é um pedaço da minha alma arrancado." Após suas palavras,
A juíza anunciou uma breve pausa. Depois de quase 4 semanas de audiências, dezenas de testemunhas e pareceres de especialistas, o júri se retirou para deliberar. Essa era a fase final, e a mais imprevisível. O promotor distrital não fez previsões, mas nos corredores do tribunal sentia-se. A base de provas era tão forte que a chance de absolvição era quase nula. No 4º dia de deliberações, o júri retornou ao tribunal. A juíza pediu que todos se levantassem. O escrivão leu o veredicto. Considerar o réu Matthew Plott culpado em todas as acusações. A juíza anunciou a sentença. Prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Além disso, como artigo separado, o tribunal impôs uma pena adicional por causar a morte do feto. Mais 20 anos de prisão, a serem cumpridos consecutivamente. O silêncio na sala durou alguns segundos. Depois, um choro contido. A mãe de Melissa cobriu o rosto com as mãos. Alguém suspirou. Alguém fez o sinal da cruz. E não um único músculo se moveu no rosto de Plott. Como se ele ainda não entendesse o que havia feito. O julgamento havia terminado. Mas a memória de Melissa e de seu filho não desapareceu.